Salve, salve a todos, sejam muito bem-vindos a esse encontro entre Geraldo Lemos Neto e Ricardo Gonçalves, que a Tesseractum Editorial está promovendo, em parceria aqui com a Avalon Studio, meu amigo Caio Valone, obrigado pela gentileza. Meu nome é Celton Cortes, é um prazer enorme estar apresentando aqui esse encontro, a convite da Tesseractum, obrigado Tesseractum, para a gente mediar aqui essas grandes figuras, esses nossos convidados de hoje. E o tema merece o calibre desses nossos convidados. Hoje nós vamos falar aqui, um tema de muita relevância, importantíssimo nos tempos que vivemos atualmente, que é o futuro da humanidade, segundo as profecias de Chico Xavier e a mensagem extraterrestre. Tema mais do que relevante. E aqui estão esses dois feras, dois especialistas, verdadeiras autoridades no tema, e que há muito tempo vem difundindo esse assunto em suas mensagens. E agora, nesses tempos complexos que estamos vivendo, mundialmente, principalmente, né, nunca foi tão importante a gente gerar essa reflexão, a gente falar a respeito disso. Então, aqui conosco, Geraldo Lemos Neto, um dos maiores ícones do espiritismo no Brasil, conviveu mais de 20 anos ao lado de Chico Xavier, sendo hoje grande difusor de sua mensagem. É dirigente da Casa Chico Xavier, de Pedro Leopoldo, lá em Minas, do portal e da TV Saber Espiritismo e do Grupo Espírita Saber Amar, de Belo Horizonte. Médium, psicógrafo, escritor, palestrante do Espiritismo e editor da Vinha de Luz Editora. E tem também um forte lado ligado aqui à ufologia, né, Geraldinho? Ele vai contar um pouco para a gente hoje. Geraldinho, muito bem-vindo. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, Celto. Estou muito satisfeito de estar aqui. Show, bom demais. Ricardo Gonçalves, um grande expoente da mensagem extraterrestre no mundo, é um reconhecido contatado peruano. Há mais de 25 anos afirma ter contato com seres extraterrestres. Ele é também investigador e escritor. Autor de mais de 20 livros em diversos idiomas, incluindo esse aqui, Portal Cósmico de Orion, também produzido aqui pela Tesseractum, na língua portuguesa, disponível aqui com a editora, ou no Amazon, na versão digital, Kindle, ou também fisicamente. Ricardo é uma das vozes mais respeitadas em nível mundial sobre o tema dos não identificados. Presença frequente em entrevistas nos principais meios de comunicação, conferências e congressos internacionais. É pesquisador residente do History Channel, no programa Inexplicável América Latina e no Gaia TV, no programa Cosmic Disclosure. E tem lançamento aí, dia 9 de maio agora, semana que vem, um grande lançamento da sua série própria também no Gaia TV, La Nave del Tiempo. São 12 episódios. É isso mesmo, Ricardo? Muito bem-vindo. Un placer. Gracias por la invitación. Hablaré un español bastante lento para que se me comprenda sin problemas. Cariños para el niño. Obrigado, Ricardo. Grande abraço. Aproveitando que a gente está falando de agenda, pessoal, para o pessoal que está aqui ouvindo a gente desde o começo, né, e quer se programar, antes da gente começar, Ricardo Gonçalves estará aqui no Brasil para um seminário exclusivo aqui em São Paulo, dia 14 e 15 de maio, semana que vem, sábado e domingo. As informações estão aqui na tela, telefones de contato. Vocês podem estar fazendo as suas inscrições aí, pegando maiores detalhes sobre o evento. A gente vai rodar um videozinho aqui para a gente fazer essa introdução do seminário. Imperdível, aproveitem e se inscrevam. O pessoal da produção aqui está falando que está acabando, hein? Lote promocional, então
Vamos lá, vamos ligar, vamos se inscrever. Semana que vem. E na tela também aqui, Geraldinho, todas as redes sociais dele para que vocês possam acompanhar a sua agenda de atividades aí, todo o conteúdo. Muito bem. Começando, enfim, nosso encontro aqui, nós vamos fazer o seguinte, gente. Nós conduziremos em português. O Ricardo entende muito bem. Ricardo, te pido que, caso não entiendas algo, dime e traduzimos. Dale. Ele está acostumado a falar para o público brasileiro, fala bem pausado, é tranquilo, então não teremos problemas. Eu vou pedir para cada um de vocês, no primeiro bloco, discorrer de forma livre sobre o tema, exponham seus pensamentos, reflexões, depois nós interagiremos com vocês com algumas perguntas que eventualmente vierem surgir a partir dessa reflexão inicial, dessa exposição individual, e no final, as perguntas serão para cada um de vocês, e no final, cada um terá mais um tempinho para fazer, no terceiro bloco, suas conclusões finais e o fechamento, tá bom? Fiquem super à vontade para interagir entre vocês, entre si, como quiserem também. Combinado? Combinado. Então, vamos lá, o futuro da humanidade segundo as profecias de Chico Xavier e a mensagem extraterrestre. Geraldinho, os tempos que estamos vivendo estão acordes às profecias de Chico Xavier. O que a data limite teria a ver com isso e como você enxerga, a partir disso, o nosso futuro? O palco é seu. Bom, nós temos aí algum tempo para discorrer sobre este assunto, que é muito vasto, e eu vou tentar sintetizá-lo o máximo possível. Eu vou começar falando sobre o que a doutrina espírita, em seus princípios fundamentais, estabeleceu com o trabalho do professor Rivail, que tem o pseudônimo de Allan Kardec, e realizou na França do século XIX o que nós chamamos de codificação dos princípios básicos dos livros fundamentais da doutrina espírita, começando pela exposição da filosofia espírita no Livro dos Espíritos, da ciência espírita, que é a compreensão do fenômeno da mediunidade, e da religião espírita, colocando nosso Senhor Jesus Cristo como sendo o nosso guia e modelo máximo para o planeta Terra. Depois ele vai ainda publicar O Céu e o Inferno, falando sobre as consequências dos nossos atos na vida após a morte, e depois o livro A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, onde a questão da profecia vai ser, pela primeira vez, analisada em profundidade por Allan Kardec, recebendo as instruções dos espíritos e as sistematizando de uma forma clara e objetiva. Ele próprio vai desenvolver uma teoria, no capítulo 16, sobre a profecia, que ele chama de teoria da presciência, em que ele expõe as condições ou as pré-condições necessárias para que os homens, encarnados ou desencarnados, os espíritos fora da matéria mais densa, tenham condições de visualizar ou tenham condições de conhecer o futuro. E fica muito claro para nós, ele estabelece o seguinte, estabelece que, para isso ocorrer, este espírito, seja desencarnado ou encarnado na Terra, necessariamente precisa estar muito desmaterializado dos desejos terrestres, desfocalizado da matéria, ou por outra, suficientemente espiritualizados para poder penetrar esses segredos. E ele termina sua obra no último capítulo, que é o capítulo 18, Final dos Tempos, os tempos são chegados,
justamente falando sobre esse período que já naquela ocasião, segundo ele, havia começado há um século, que ele chamou de período de transição planetária. E mostrando para nós que, pelo ensino dos espíritos, assim como nós, seres humanos ou espíritos imortais que somos, nós evoluímos através de uma rede de reencarnações, chamada de pluralidade das vidas sucessivas, através da qual nós vamos adquirindo mais consciência, mais cultura, mais intelecto e também mais amor. Assim como nós individualmente progredimos, os planetas que abrigam as suas respectivas humanidades também progridem. E mostra-nos Allan Kardec que há determinados períodos de tempo em que um determinado ciclo evolutivo se encerra e, ao mesmo tempo, inicia-se um novo ciclo de progresso. Só que essa transição de um ciclo para outro não se dá de imediato. Ela precisa de algum tempo em que a humanidade, no caso nosso, a humanidade terrestre, está deixando de ser um mundo de expiação e de provas, abrigando espíritos devedores, espíritos falidos, espíritos desviados do roteiro, vamos dizer assim, mais correto, e está passando a ser, e vai passar a ser, a partir de meados deste século XXI, um planeta considerado em regeneração, onde a maioria dos seus habitantes estará mais voltada para a verdade, para a fraternidade, para a justiça e para a espiritualidade. Então, a transição planetária é um momento de mudança de paradigma. Nós estamos na Terra deixando o paradigma materialista, que não considera nada além da matéria, mais grosseira. Nós estamos deixando o paradigma também do isolacionismo terráqueo, porque nós vamos compreender, segundo Chico Xavier mesmo disse, há 51 anos atrás, no programa Pinga Fogo da TV Tupi de São Paulo, nós vamos compreender que fazemos parte de uma família universal, que não somos o único mundo criado por Deus e que, por isso mesmo, precisamos nos integrar a essas outras sociedades extraterrestres que estão nos esperando justamente nesse degrau evolutivo para que nos sintonizemos com elas. Então, quando Allan Kardec faz toda essa exposição no século XIX, nós podemos dizer, estudando a obra dele mais profundamente, que ele nos deixa 14 princípios fundamentais. Um dos princípios fundamentais é a evolução do espírito. Então, o nosso espírito, ele é imortal e ele vai vivenciar inúmeras vivências, não somente aqui na Terra, mas em outros planetas também. Vivências encarnadas e vivências em outros planos existenciais. Então, um dos princípios básicos é a evolução do espírito. Um dos princípios fundamentais também é a pluralidade dos mundos habitados. Então, já em 1857, quando ele lança o Livro dos Espíritos, no dia 18 de abril, ele já toca claramente na existência de outras civilizações extraterrestres
diferentes da civilização terrestre. E então, nós vamos ver também nas abordagens que ele faz na Revista Espírita, por exemplo, nós vamos ver nas correspondências que ele troca e nos comentários que ele coloca nos seus livros, que a questão da existência dessas civilizações extraterrestres é uma questão primordial, porque vamos entender também que a vida ela está em toda parte e ela vai se materializar nos mundos diversos de acordo com a matéria que ele chama de fluido cósmico universal próprio de cada mundo, e não necessariamente que ela é igual em toda parte, né? Ou seja, a vida em outros planetas, ela obviamente não será igual à vida terrestre, porque a vida terrestre está sujeita a determinadas condições da matéria, de pressão, condições atmosféricas, de temperatura, de própria organização da vida própria terrestre, que pode nos diferenciar das condições materiais de outros mundos. A obra de Chico Xavier é sensacional porque ela aprofunda este assunto. Então, eu vou citar aqui 2 livros fundamentais para nós compreendermos isso. O primeiro é o livro de Emmanuel, que é seu guia espiritual mais importante, muitos chamam de Emmanuel também, que se chama A Caminho da Luz, onde, em alguns quase 30 capítulos, o Espírito Emmanuel vai nos explicar a formação da Terra, que ele inclusive revela que foi presidida por Jesus há 4 bilhões e 500 milhões de anos, por isso Jesus é considerado nosso irmão maior, né? Porque ele já era um ser perfeito, já era um ser que tinha alcançado uma evolução plena em sintonia com o Pai Criador, considerado como co-criador em plano maior. E ele estava justamente há 4 bilhões e 500 milhões de anos formando a Terra, já colocando nas suas previsões todo o processo evolutivo, não somente da raça humana, mas de todas as raças que aqui viveram e que aqui ainda vivem, de todos os animais, de todas as plantas, de todos os seres vivos. E aí ele vai mostrar a evolução do planeta e o futuro do planeta, na direção de um mundo mais feliz, mais fraterno, mais justo, onde nós, segundo as previsões dele, vamos viver a mensagem de fraternidade e de amor do Evangelho na sua plenitude aqui mesmo na Terra. Não é o momento atual ainda, porque para isso, para chegarmos lá, a Terra tem que se transformar num mundo considerado feliz ou num mundo considerado perfeito, que é outra transição depois da regeneração. Nós ainda estamos na condição daquele adolescente que está saindo da juventude, está saindo da sua adolescência, né? E está entrando numa juventude mais responsável. Então, nós ainda vamos enfrentar muita coisa na regeneração. Chico Xavier dizia para mim que a regeneração, que começa agora em meados do século XXI, vai durar 7.000 anos, 70 séculos, até que todos nós na Terra tenhamos condições de dizer no íntimo de nós mesmos que nós superamos todos os nossos defeitos, todas as nossas vicissitudes, nossos vícios, nossas ignorâncias, e atingimos uma condição de sabedoria e de amor. Então, esse processo é um processo dinâmico, ele não é estático. O livro seguinte que eu vou indicar é belíssimo também, que é o livro
escrito por um grande cientista brasileiro, que é Carlos Chagas, e que utilizou um pseudônimo de André Luiz para escrever por Chico Xavier, e é o livro Evolução em Dois Mundos, em que o André Luiz vai nos explicar, por exemplo, não somente a formação da Terra, mas a formação do universo. Ele vai falar, por exemplo, na formação das galáxias, das nebulosas. Ele vai falar em impérios estelares. Ele vai falar em consciências cósmicas, cujos mundos que existem na imensidade, não somente na nossa Via Láctea, mas em outras galáxias, superam em tamanha beleza, em tamanha profundidade os conhecimentos humanos, que todas as conquistas terrestres, perante eles, seriam apenas uma sombra, apenas uma areia, diante de tanta magnificência e de tanta beleza. E que esses impérios estelares, construídos pelos o que ele chama de co-criadores em plano maior, e ele chama nós humanos de co-criadores em plano menor. Nós, por exemplo, co-criamos corpos, não é? Quando nos casamos, criamos os corpos dos nossos filhos, mas só os corpos. Nós co-criamos literatura, nós co-criamos arquitetura, cidades, engenharia, nós co-criamos em plano menor, um plano restrito à nossa vivência terrestre. Agora estamos, vamos dizer assim, saindo da Terra um pouco, não é? Mandando naves aqui, mandando naves ali, construindo telescópios gigantescos e cada vez mais precisos que já estão em órbita, já curiosos com o que nos rodeia. Mas ainda assim são os primeiros passos em direção a essa integração cósmica. Essas outras consciências que ele chama de co-criadores em plano maior, e inclusive ele informa Jesus, é uma dessas consciências, um desses co-criadores em plano maior. E eles estão criando nebulosas, estão criando sistemas estelares, estão criando planetas. E, naturalmente, ele explica que, ao fazerem isto, eles estão dentro do plano divino da criação, em que vão utilizar a sua sabedoria para criar nessas casas, nesses agrupamentos estelares, nesses planetas, determinadas condições de espaço e tempo para que consciências menores possam evoluir. Então, nós estamos nessa fase, não é? A data limite, por exemplo, de Chico Xavier, ela está em sintonia com o que Allan Kardec previu na pergunta 798 do Livro dos Espíritos, no seu comentário, em que ele conscientemente dizia que, naquela época, o Espiritismo não era para a época dele. E que depois da época dele, o Espiritismo ainda precisaria de 3 gerações de incredulidade. Ele fala 2 ou 3 gerações de completa incredulidade. Para depois, isso ele vai comentar no item 30 do capítulo 18 do livro A Gênese, depois, na 4ª geração, que é esta que estamos agora vivendo, a partir de 2019, que vai durar 50 anos, na 4ª geração, aí sim, essa consciência coletiva cósmica vai se abrir e nós vamos, então, fazer em 50 anos o que a humanidade não fez nos últimos 10.000 anos, não é? Nós estamos entrando, a partir de agora, a partir de 2019, num aceleramento do processo de mudanças, conforme o próprio Chico Xavier disse no 2º programa Pinga Fogo da TV Tupi de São Paulo, em dezembro de 71. Perguntaram a ele assim, na opinião do seu guia espiritual, quando que a Terra será um mundo regenerado? E ele disse assim,
Emmanuel afirma que a Terra será um mundo regenerado por volta de 2057. Mas para que isso ocorra, será necessário uma série de transformações e um aceleramento do processo de mudanças para que as instituições, para que os conhecimentos humanos incorporem novos conhecimentos. E para mim, numa conversa que eu tive com ele em 1986, ele vai dizer o seguinte: se nós vencermos o período de 50 anos que foi dado à humanidade como um teste, a partir do momento que o homem pisou na Lua, em 1969, se nós vencermos os 50 anos, naquela época nós estávamos ainda no início desse processo, né? Então ele vai me dizer assim: se e somente se a gente passar esses 50 anos sem nos entregarmos a uma guerra de destruição nuclear, uma guerra que teria consequências imprevisíveis e devastadoras para toda a humanidade, nenhum de nós, eu me lembro até hoje, ele fazia assim com a mão e passava a mão diante dos olhos e falava assim: Geraldinho, nenhum de nós pode prever os avanços que nós teremos a partir de julho de 2019 no campo da ciência, no campo da tecnologia, no campo da medicina, no campo da própria do combate à corrupção, no campo da consciência ecológica, da preservação do meio ambiente, a própria transformação dos homens e da humanidade na maneira de se alimentarem. Tudo isso vai ocorrer de forma galopante. E eu então perguntei a ele assim: mas então me dê um exemplo de um avanço assim extraordinário. Ele falou comigo assim: olha, um exemplo eu vou te dar é o seguinte: as civilizações extraterrestres que nos acompanham de perto há muitos milênios, mas que não têm a autorização de nosso Senhor Jesus Cristo de se apresentarem abertamente nas nossas cidades, nas nossas organizações nacionais, elas vão ter essa autorização, porque se a gente vencer esse período, a humanidade vai demonstrar que deixou a adolescência para trás e já está entrando numa responsabilidade, numa juventude mais responsável. E por isso já adquiriu méritos para tanto. E aí ele vai dizer que eles, nesse período aí, que vai de 2019 até o fim do século XXI, vão nos ajudar com tecnologias, com informações sobre o universo, sobre também a cura das doenças, não é? Ele fala que a manipulação dos genes vai nos proporcionar a cura de todas as doenças do corpo físico. Para um amigo nosso, que é o nosso amigo de Goiatuba, Dirceu Abdala, certa vez o Dirceu Abdala perguntou ao Chico assim: Chico, será que no século seguinte, o século XXI, nós poderemos nos comunicar com os habitantes de outros planetas do sistema solar? Olha só, como nós falamos pelo telefone com São Paulo, com Rio de Janeiro, instantaneamente. E o Chico respondeu para ele assim: olha, Dirceu, na verdade eu vou te dizer que nós vamos muito mais além. Ainda no século XXI, nós teremos comunicações instantâneas de vídeo, conversando com habitantes de outras galáxias, instantaneamente, sem qualquer tipo de diferença no tempo e no espaço. Então, isso vai acontecer ainda no século XXI.
E nós compreendemos também o seguinte: o Espiritismo nos explica, e a obra, principalmente a obra de André Luiz, através de Chico Xavier, como eu disse, é o cientista desencarnado Carlos Chagas, ela vai nos mostrar o seguinte, que nós não somos seres exclusivamente materiais. Nós somos seres transdimensionais. Uma vez o Chico me contou um caso que eu coloquei na biografia que eu escrevi dele, Chico Xavier, Mandato de Amor, publicada em 1992, que o professor Herculano Pires ensinou a ele um detalhe, que nós somos seres interexistentes. E ele foi compreender isso justamente porque ele participou de diversas atividades em planos distintos ao mesmo tempo. Ele participava de uma atividade mediúnica em Uberaba, psicografando no grupo espírita da prece, e o corpo espiritual dele participava de uma reunião espiritual no mundo espiritual, em outro plano, ao mesmo tempo. Não é? Então, pela obra de André Luiz, nós vamos entender que nós temos, pelo menos, só para efeito didático, pelo menos 7 corpos transdimensionais. Então, o nosso corpo físico, aquilo que nós vemos aqui na Terra, é só um deles. Né? Ele é próprio para a dimensão terrestre. Mas nós somos interexistentes, nós somos interdimensionais, temos outros corpos e agimos através desses corpos, principalmente durante o sono físico, quando entramos em comunicação não somente com os nossos seres humanos desencarnados, viventes nos planos espirituais da Terra, mas também com seres transdimensionais de outros planetas, seres extraterrestres, que nessa oportunidade agem conosco com mais facilidade. Agora, há médiuns, por exemplo, Chico Xavier era assim, que tem essa facilidade de fazer isso conscientemente aqui na Terra. Como eu vi que pelo livro que eu li no livro do Ricardo, ele também tem, não é? Mesmo estando em estado de vigília, não é? Ele pode deixar o corpo físico em determinado local e se relacionar em outra dimensão, em outro plano, com seres extraterrestres. Então, tudo isso é muito belo, faz parte da evolução humana. Eu sou muito otimista com relação a essa evolução, porque é uma conquista de consciência cósmica para a qual todos nós estamos direcionados e será necessário cada vez mais que nós distribuamos essa mensagem com muita clareza para que os homens terrestres, para que as sociedades terrestres cada vez mais se preparem para essa evolução. Isso é o que nós visualizamos. Muito bom. Vontade enorme de perguntar aqui, mas vamos seguir o modelo. No bloco 2 a gente pergunta. Agora é o Ricardo. Exatamente. Ricardo, sabemos que ao longo desses mais de 25 anos de contato com seres extraterrestres que você tem, são muito diversificadas a natureza das mensagens deles e os objetivos também. Mas no que diz respeito à humanidade, olhando desde o passado da humanidade, em tempos remotos, o tempo que estamos vivendo atualmente, está de acordo com o que eles vêm falando para você durante todo esse tempo? Os tempos atuais difíceis, não fáceis, ele está de acordo a esse período de contato que você vem tendo? E o que o futuro nos reserva? Es una pregunta muy profunda, muy compleja, porque implica el futuro de la humanidad, el futuro de nuestra especie. He escuchado con mucha atención todo lo que ha dicho Gerardo Lemos Neto. Le agradezco mucho la gentileza, también a la editorial de organizar este intercambio que me parece maravilloso.
concuerdo, coincido en muchos de los conceptos, tanto de lo que ha reflexionado Lemos Neto, como también de la obra, el trabajo de Chico Javier. Creo que tiene mucho sentido esa advertencia de que el ser humano vivió un test, vivió una prueba. Gerardo seguro va a estar de acuerdo conmigo. Varios medios sensacionalistas, amarillistas de comunicación sacaron a Chico Javier de contexto, como si Chico Javier hubiese anunciado un fin del mundo para el año 2019 o que iban a aparecer los extraterrestres en una oleada sin precedentes en ese año. Y Chico Javier nunca dijo eso, Gerardo lo sabe mejor que nadie, solo habló de una etapa de medio siglo como un test, como una prueba, y creo que se ha cumplido, porque fíjense, se cumplió en julio del 2019 y a fines de ese año ya empieza todo este tema de la polémica pandemia. Empezó en 2019 y luego todo este escenario geopolítico que nos ha conducido ahora mismo al conflicto militar entre Ucrania y Rusia, que no es ninguna situación menor. Puede ser muy grave si es que esto escala. Así que, ¿en qué tipo de evaluación nos encontramos como especie humana ante el universo e incluso ante seres de otros mundos, de otras dimensiones, realidades y astros que forman parte de una especie de organización que monitorea o vigila mundos en regeneración como el planeta Tierra, en transformación, como si fuese una especie de planetas de aprendizaje? Yo encuentro muchas coincidencias con lo que me ocurrió a mí en el Perú. Y yo empecé a vivir este fenómeno desde que era prácticamente un niño. Creo que a la mayoría de los que investigamos o vivimos estas experiencias, todo esto empezó cuando éramos niños, crianzas, creo que dicen en Brasil, en portugués. Y luego este contacto ya se solidificó a partir del año 88, así que son en realidad más de 30 años de contacto con estos seres, experiencias en donde no solo he podido interactuar con ellos a través de fenómenos parafísicos, sino también a través de contactos materiales, físicos, acompañados de testigos, donde hemos visto a estos seres, no solo en el Perú, como el desierto o en las montañas, en los Andes, sino también en otros lugares del mundo, como Mount Shasta, al norte de California, en Estados Unidos. Y el mensaje de estos seres que afirman provenir del sistema estelar vecino Alpha Centauri, que está emplazado a unos 4 años luz de distancia de la Tierra, seres de aspecto muy humano, semejantes a nosotros, es muy coherente con lo que está mencionando Gerardo, de que la Tierra necesita un cambio de paradigma, que los humanos en este planeta necesitamos una modificación de nuestro comportamiento, que se base en el respeto, la comprensión, la tolerancia, el amor, y a través de eso abrirnos hacia otros conocimientos que nos puedan transformar en una mejor criatura, una criatura consciente. Ellos, en nuestro caso, en Perú, en los contactos que sostuvimos con estos seres en los Andes, nos habían advertido que en estos años que estamos viviendo, y lo hemos comunicado en diferentes conferencias, en congresos de ufología donde me han invitado, nos habían advertido que pasaríamos por una cadena de sucesos bastante intensos, pero que dependía del ser humano, en su actitud, en sus decisiones, modificarlos. Este es un asunto muy polémico, controvertido. Varios investigadores, estudiosos de las profecías y de los mensajes que provienen del contacto extraterrestre o de fuentes paranormales, consideran que el futuro no se puede cambiar, que todo ya está construido, que el universo ha diseñado en su sapiencia un destino inexorable para sus criaturas. Sin embargo, lo que dicen estos seres es que hay como una, a ver si se entiende en portugués, una cláusula en el contrato, como una letra pequeña en el contrato, que a mayor conciencia los seres pueden modificar las líneas de tiempo y alterar el curso de los acontecimientos, pero para ello hace falta conciencia. Podría añadir a todo esto, en base a tu pregunta sobre estos tiempos de transformación, un poco analizando el legado de Chico Javier,
cuya obra conozco. No he tenido la fortuna de leer los libros que ha recomendado Gerardo, me parece extraordinario, pero me recuerda a otro sensitivo argentino, Benjamín Solari Parravicini, muy semejante en algunos aspectos a Chico Javier, porque canalizaba espíritus humanos de personajes que ya habían partido, pero también tuvo contacto con extraterrestres y recibía sus informaciones a través de la psicografía, la escritura automática, pero acompañada de dibujos, porque Benjamín Solari Parravicini era un artista plástico. Empezó a darlos a conocer en 1938 y sus mensajes coinciden con los de Chico Javier, que habla de la transformación del mundo y de que hay como una jerarquía no humana, cósmica, que está observando los acontecimientos. Benjamín Solari Parravicini falleció en 1974, pero dejó cientos de psicografías que parecen tener un hilo conductor con los mensajes que nosotros vivimos en Perú y con lo que obviamente es la monumental obra de Chico Javier. No es un detalle menor, también lo quiero mencionar, que tanto Parravicini como Chico Javier no solo canalizaban estos mensajes de espíritus humanos, sino que tuvieron contacto con seres extraterrestres. Creo que es importante mencionarlo, y Lemos Neto en algún momento lo ha mencionado también, seres muy semejantes, como de aspecto nórdico, que parece que tenían un propósito noble, ético, fraterno con estos contactados. Así que veo muchas líneas de conexión. Creo que estamos viviendo un tiempo extraordinario, urgente, trascendental. Celebro que hayamos hecho esta reunión a través de Tesseractum Editorial, de poder compartir con Gerardinho, como les dicen, toda esta asombrosa cadena de datos, porque considero que el contacto extraterrestre, los mensajes de Chico Javier, tan vigentes en estos tiempos planetarios, lo que recibió en su momento Benjamín Solari Parravicini, es para tomárselo muy en serio, pero muy en serio. No estamos ahora viviendo en una película de Disney, estamos viviendo una realidad contundente, muy auténtica, que exige de nosotros mejores decisiones y un comportamiento más equilibrado con el planeta. Así que veo una gran coincidencia y debemos entrar en acción. Los extraterrestres, de acuerdo a nuestra experiencia de contacto, no van a hacer lo que le corresponde al ser humano desarrollar. No van a intervenir ni van a cambiar los acontecimientos ellos mismos. Pueden, pero no deben. Tienen la tecnología, el conocimiento, pero no deben intervenir en nuestro aprendizaje. La regeneración del mundo empieza por nosotros mismos. Sí. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Geraldinho, pela exposição super objetiva dos dois. E eu vou começar aqui uma pergunta para os dois, depois de uma fala tão interessante sobre aspectos diferentes de visão. Se eu bem entendi bem, Geraldinho, a data limite, ela não é, ela é apenas um referencial de um período que se inicia em 2019 e ele percorre aí seus 50 anos, talvez até um pouco mais, chegando ao fim do século XXI, seria mais ou menos o que estava profetizado na data limite desse período novo de regeneração, um período de coisas diferentes e boas que aconteceriam com o ser humano a partir desta data, não nesta data, evidentemente. O período que a gente passa hoje, vamos dizer, no mínimo complexo, né? A humanidade passa, o mundo passa por momentos bem complexos. A gente está saindo aí, talvez, mas está acabando de enfrentar 2 anos de uma pandemia super agressiva, que testa, que coloca a parte emocional, comportamental do ser humano bastante à prova, para não falar a parte da saúde, que nem essa nem se fala, mas eu estou querendo me referir mais à parte comportamental, emocional. A gente, nesse momento, está vivendo aí, o mundo está observando uma guerra enorme
na Rússia contra a Ucrânia. Essa guerra a gente está vendo coisas horrorosas acontecendo e sobre o aspecto comportamental do ser humano, ela não é muito diferente da Segunda Guerra, da Primeira Guerra, até de guerras da Idade Média, quer dizer, sobre o aspecto do comportamento do ser humano. E nós já estamos aqui em 2022. A pergunta que eu faço para vocês dois, primeiro para o Geraldinho, podemos ficar otimistas com relação a essa profecia da data limite? A gente realmente adentrou essa fase? E se sim, o que de fato o ser humano precisa fazer? Como disse o Ricardo, ninguém vai fazer por nós o que é da competência do ser humano. Se a gente realmente, se vocês entendem que a gente, 3 anos após a data limite, o início dessa data limite, né, a gente está vendo coisas terríveis acontecendo no mundo em que vivemos hoje, a gente pode ficar otimista e o que realmente, qual que é o primeiro passo? O que o ser humano precisa começar a fazer para a gente começar a ver essas profecias acontecendo, Geraldinho? Bom, nós temos que voltar no início da data limite. O início da data limite se dá em 1969. Qual que era a situação naquela ocasião? Uma guerra fria e uma corrida espacial baseada no militarismo atômico. Tanto a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, de um lado, quanto os Estados Unidos da América, de outro, procuravam se impor na conquista do espaço pela via bélica. E, naquela ocasião, exatamente, quando se projetava a chegada da Apollo 11 na Lua, com esse viés militarista, é que as potências angélicas, ou seja, aqueles co-criadores em plano maior, grupo do qual participa Jesus, se reuniram nas cercanias da Terra para decidir o que fazer. Segundo Chico Xavier, a maioria deles pedia que nós, na Terra, sofrêssemos as consequências de milhares de anos de guerras, devastações, saques, revoluções sangrentas, disputas inglórias que as nossas sociedades tiveram nos últimos anos. Mas Jesus advogou a nossa causa. Então, a data limite e venceu esse embate. A data limite é uma moratória na qual se colocou para a humanidade uma última chance, com uma pré-condição. A pré-condição seria que nesses 50 anos nós não entrássemos na Terceira Guerra Mundial, numa guerra nuclear. Esta é a única pré-condição. Se nós conseguíssemos nos suportar uns aos outros, o próprio Chico Xavier vai dizer no programa Pinga Fogo, não necessariamente nos amarmos uns aos outros, mas se as grandes nações conseguissem superar a pressão dos próprios problemas internos e se conseguissem superar o relacionamento entre si, nós veremos a partir de então, depois desses 50 anos, avanços significativos. Então, veja bem, nós atingimos o objetivo. Nós não nos destruímos numa guerra nuclear. Porque se isso tivesse ocorrido, segundo Chico Xavier, a regeneração só viria no ano 3000, daqui a 9 séculos, e depois de uma reconstrução penosa e dolorosa do próprio caminho humano. Então, essa guerra da Ucrânia com a Rússia é simplesmente mais do mesmo. Nós temos que lembrar que esse mesmo cenário de destruição
antes da Ucrânia, aconteceu na Síria há alguns anos atrás e ainda continua acontecendo. Como aconteceu e ainda continua acontecendo no Iêmen, onde mais de 300 mil pessoas já morreram. E ninguém fala sobre isso. Por quê? Porque não dá ibope, porque não é uma nação considerada pela mídia internacional importante. A mesma coisa está acontecendo há alguns anos em Mianmar, na Ásia, onde o governo local resolveu perseguir e matar a própria população. E, no entanto, você não vê a bandeira de Mianmar hasteada. Por exemplo, eu voltei agora da Europa, estive em Portugal e na França, todos os prédios públicos de Portugal e da França tinham a bandeira da Ucrânia. Mas onde está a bandeira da Síria? Onde está a bandeira do Iêmen? Onde está a bandeira de Mianmar, que estão passando pelo mesmo problema que a Ucrânia passa? Então, veja, isso não modifica muito o estado de coisas geopolítico, econômico e social que já existe na humanidade há décadas, há séculos, não é? E é justamente por isso que nós temos uma obrigação, nós que temos essa mensagem para transmitir, do meu lado a mensagem espírita cristã, do lado do Ricardo a mensagem extraterrestre, dos apunianos, nós temos essa obrigação de conscientização coletiva. Por quê? Porque nós podemos interferir, sim, através da nossa meditação, através da nossa oração, através da nossa ação efetiva no bem, porque, como bem disse o Ricardo, a transformação ela é individual. Eu não posso mudar a consciência do Putin, mas eu posso mudar a minha consciência e passar a fazer diferença aqui na minha família, no meu grupo social, na minha profissão, entendeu? Mudar a minha própria atitude, deixar o egoísmo de lado, deixar o orgulho de lado. Então, isso é que é necessário que nós entendamos. E nós ainda, eu gostei muito de ver nos livros do Ricardo o seguinte, os apunianos mostrando para ele que nós, seres humanos, temos potenciais extraordinários de realizar maravilhas. E é exatamente isso que os espíritos nos ensinam através de Chico Xavier. Basta que nós queiramos o bem. A força do pensamento humano é uma força extraordinária. Uma pessoa sozinha não muda o mundo, mas se nós nos unirmos numa verdadeira corrente fraterna como, por exemplo, Gandhi fez na Índia, sem violência, sem pegar em armas, ele mobilizou a Índia contra o Império Britânico que subjugava a nação e conseguiu libertar a Índia. Por quê? Simplesmente com a força da vontade, né? E isso pode ser feito pelos russos hoje, que estão também subjugados por uma ditadura tecnocrata capitaneada pelo Putin, não é? Os espíritos têm me dito que essa situação na Rússia e na Ucrânia vai ser dada a mudança pelos próprios russos, não por nós. São eles que, em determinado momento, vão ter que mudar isso e derrubar esse regime. Então, nós não estamos numa época de flores. Nós não estamos numa época de regeneração plena, de concórdia. Aliás, a regeneração não implica isso. Ao contrário, a regeneração diz o seguinte, que mais de 50% da população é votada ao bem, é votada à verdade, é votada à justiça. Mas ainda tem 49%, ainda tem 48%. E o processo de mudança vai acontecendo, só que agora nós vamos ter um aceleramento desse processo de mudança e as pessoas que estão, os materialistas, os corruptos, os violentos, os viciosos, ao se sentirem em minoria, eles vão se envergonhando de
de fazer a corrupção, eles vão se envergonhando de fazer a guerra, eles vão se envergonhando de dominar as populações pelo vício, pelo crime, pelo ódio, entende? Então, isso é um processo que vai acontecer, sim, neste século XXI. Eu estou confiante que nós vencemos um período importante e esse dado nos deu um crédito espiritual gigantesco, que é justamente a permissão de Jesus para que civilizações extraterrestres estejam mais perto de nós. Muito bom, Geraldinho. Compaixão, compartilhar. É por aí, né? Ricardo, seus comentários. Me parece muy interesante, sobre todo que Gerardo ponga en contexto lo que está pasando a nivel mundial con lo de Ucrania y Rusia, porque es cierto que han ocurrido otros conflictos armados en el mundo y que no se les ha prestado demasiada atención y han sucedido cosas también muy lamentables. Eso está bien mencionarlo. Siempre en las guerras no hay héroes ni villanos. Todos somos víctimas de alguna forma, porque es la violencia en sí misma. Aunque también es oportuno anotar que esta situación actual podría ser muy complicada, más de lo que ya es, porque se trata de un conflicto indirecto entre Estados Unidos y Rusia. Y estamos hablando que Estados Unidos viene golpeado económicamente y necesita la guerra. No lo voy a analizar aquí, no tiene que ver mucho con el tema de ahora mismo, y también lo que está pasando en el entorno cercano a Vladimir Putin, a tal nivel que esto ha retomado las viejas profecías de las apariciones marianas, tan polémicas, donde supuestamente una aparición mariana de Portugal en 1917 pidió la consagración de Rusia al corazón inmaculado de María, haya sido María o no haya sido ella. Independientemente de eso, el Papa Francisco pidió el pasado 25 de marzo la consagración de Rusia, de Ucrania, a María, algo que ya había intentado en su momento el Papa Juan Pablo II y sufrió un atentado y luego lo tuvo que hacer en 1984. Es decir, estamos en tiempos de profecías. Rusia aún no apretó el botón de un misil, Estados Unidos tampoco, y me refiero a un misil nuclear, porque si apretase alguno de ellos uno de esos botones, estamos ante un escenario diferente que no se puede comparar con otros conflictos armados. Hay algo muy importante que mencionó también Gerardo, y nuevamente estoy de acuerdo con él. Cuando se analiza esos 50 años de Chico Javier, yo vi el programa de Pinga Fogo de 1971, lo vi completo, lo transcribí para aquellos malos investigadores que estaban poniendo palabras en boca de Chico Javier que nunca dijo, y lo cité textual como corresponde. Él hablaba solo de una etapa de evaluación, y decía, tal como lo ha descrito Lemos Neto, que era importante que durante esos 50 años no tuviéramos un conflicto nuclear o una tercera guerra mundial, y que tratáramos de apostar por una mejor convivencia entre los humanos, que jerarquías cósmicas lo estaban supervisando, y coloca a la persona de Jesús como una gran jerarquía, en lo cual estoy totalmente de acuerdo. A mí no me da vergüenza y no tengo ninguna diplomacia alguna, al contrario, es un orgullo aceptar a la figura de Jesús como la máxima jerarquía, como el hermano mayor nuestro, que curiosamente es el mismo término que nosotros empleamos de acuerdo al mensaje a los extraterrestres. Entonces, esos 50 años no tuvimos la guerra nuclear, no hubo la tercera guerra mundial, pero convivimos fraternalmente, superamos todos nuestros problemas de convivencia. Creo que pasamos una parte del test, pero no podemos cantar victoria. Hay muchas cosas para corregir, y por eso es lo que estamos viviendo luego de esos 50 años de un mensaje que
bajo mi humilde punto de vista, ese mensaje de Chico Javier es auténtico, es genuino. El tiempo le ha dado la razón. Entonces, coincide también con las experiencias y mensajes que hemos recibido. Y no solo nosotros, mucho antes de nuestra experiencia de contacto, lo que ha investigado Lemos Neto, lo que recibió Chico Javier, recuerden que ya en los años 40, cuando había terminado la Segunda Guerra Mundial y surgen los primeros contactados extraterrestres, muy polémicos, entre ellos George Adamski en los Estados Unidos, una de las presuntas entidades extraterrestres había hecho la misma advertencia en el contacto que sostuvo en Desert Center en 1952 en California. La entidad que Adamski llamó Orton, un extraterrestre, le dijo de que nuestros experimentos atómicos o nucleares no solo eran nocivos para nuestra realidad, sino también para otras realidades. La separación del átomo, la fisión o fusión nuclear abre puertas hacia otras realidades y puede ser muy peligroso. No es solo la destrucción masiva entre nosotros. Utilizar tecnología subatómica, la energía de la naturaleza, para hacernos daño es muy grave y esto ha sido advertido por las jerarquías hace muchísimo tiempo. Y es lo que evitamos que ocurriese a nivel global en esos 50 años que recibió Chico Javier, pero la amenaza sigue latente, sigue flotando y solo la podemos transformar o modificar a través de un mejor comportamiento y de la conciencia del amor. Me atrevería a decir, y con esto termino mi reflexión, que la verdadera conciencia del átomo o la verdadera conciencia nuclear no es arrojar un misil sobre otro país. La verdadera conciencia atómica o nuclear es nuestro propio átomo interior, nuestra energía nuclear personal, lo que realmente somos subatómicamente, que más allá de este cuerpo físico grosero o denso, somos seres multidimensionales, vivimos en un multiverso y somos seres multidimensionales. Y captar solo ese concepto ya es una gran liberación, es una gran transformación. Así que nuevamente coincido con la reflexión de Gerardo. Creo que estamos por el mismo camino, el mismo mensaje. Obrigado, Ricardo. Também penso assim. Ambos falaram de Jesus. Eu vou puxar um pouquinho o tema para o tema extraterrestre. Tanto no Livro dos Espíritos, né, como escrito por Kardec, né, quanto em psicografias recebidas por Chico Xavier, fala-se na existência de vida extraterrestre. Se a gente for pegar nas escrituras tidas como sagradas, pegar a Bíblia, há várias passagens que parecem associar a existência de vida em outros planetas. É associada a Jesus a frase: na casa de meu pai há muitas moradas. Na visão de vocês, por que ainda há muito preconceito, prejudício sobre o tema extraterrestre? Esse tipo de postura atrapalha a aproximação desses seres conosco e, consequentemente, o desenvolvimento da raça humana? Geraldinho. Olha, tem um prefácio de um livro de Chico Xavier, que, se não me engano, é o Libertação, que o Emmanuel escreveu uma coisa muito curiosa, que é, segundo ele, uma velha lenda egípcia, em que havia um lago com vários peixinhos, e alguns peixinhos duvidavam que aquele laguinho era toda a existência real, e que suspeitavam que, para além do riacho, haviam outros lagos e outras vidas. Mas a maioria não aceitava esse conceito. E todo aquele peixinho que ousava fazer qualquer alusão a uma vida extra-laguinho era ridicularizado pela maioria. Mas até que um deles resolveu ter coragem de enfrentar a pequena cachoeira que trazia água de fora
e resolveu pular fora do lago e nadar contra a correnteza. E, em fazendo isso, ele encontrou não somente um riacho, mas encontrou um rio caudaloso, imenso, cheio de peixes diferentes, de plantas diferentes, de animais outros. E esse rio levou então ao oceano, e o oceano era então gigantescamente maior, com peixes muito maiores, com seres muito maiores, uma diversidade espantosa. E ele pensou assim, mas eu não posso ficar com esse conhecimento só para mim. Tenho que retornar e contar para o meu pessoal que existe aqui fora. E ele fez todo o caminho de volta. Mas em chegando no laguinho, quando ele foi contar aquilo tudo, foi novamente ridicularizado pela maioria que estava comodamente instalada naquele poço pequeno de água. Sensacional. Ricardo. Se pueden decir muchas cosas. Yo quisiera reflexionar sobre la persona de Jesús, este contexto que hemos venido dialogando. Sé que cuando se toca ese tema puede afectar la sensibilidad de las personas porque asocian la figura de Jesús o de Cristo con lo religioso, con las instituciones. Y esto les genera como un escudo, como una barrera que no pueden franquear, que no pueden cruzar para entender el mensaje de esta gran jerarquía que, de acuerdo a las informaciones de contacto que nosotros hemos recibido, es el espíritu más antiguo que ha estado en nuestro planeta, es el alfa y el omega, el ser humano primordial, el Adán Kadmon, como dirían en la Cábala, aunque ahí lo asocian más que todo a un arquetipo, pero tiene mucho que ver con eso, y es probable que a lo largo de diferentes épocas y momentos del planeta Tierra haya sido un gran maestro o una gran maestra de personajes a lo largo de la historia, es una posibilidad. Entonces, cuando comparamos diferentes momentos históricos de la historia y grandes mensajeros o avatares, probablemente estamos analizando el mismo mensaje o una misma misión antigua que hoy por hoy se ha manifestado en la tierra, en este caso lo que estamos hablando en Jesús de Nazaret, que fue acompañado durante toda su vida por manifestaciones celestes, aparición de ángeles, objetos que acompañaron a los magi, ¿no?, que probablemente eran parte de una escuela de misterios de Oriente, tal vez la escuela de la hermandad Sharman o Sherman, que había llegado al momento en que se encontraba reunida la familia con Jesús, que ya había nacido hacía tal vez unos meses, y aparece la estrella de Belén, que probablemente, digo también, podría haber sido algo vinculado con el moderno fenómeno ufológico. En la casa de mi padre muchas moradas hay, tengo ovejas que no son de este rebaño, es decir, hay una gran variedad de alusiones que podríamos interpretar como una presencia extraterrestre en torno a la persona de Jesús. Y uno dirá, bueno, yo estoy mirando esta transmisión, preocupado por los momentos planetarios, sobre el contacto extraterrestre, las profecías de Chico Javier, ¿dónde entra esto de Jesús? Ya que lo mencionaron. Entra muy bien porque supuestamente Juan, el discípulo amado, se destierra en la isla de Patmos, en Grecia, y observa acontecimientos futuros, que son conocidos como revelaciones o el Apocalipsis. Y no todos esos acontecimientos están vinculados al contexto histórico de cuando fueron escritos por la persecución de los romanos al cristianismo, sino que avisoran momentos muy distantes en el futuro, los momentos que ahora estamos viviendo y que también recibió Chico Javier. Quien le transfiere esa información a Juan o a quien haya sido en la isla de Patmos era el mismísimo Jesús. Era un Jesús glorificado, mostrándole una serie de profecías, de conocimientos que se supone Jesús ya había entregado en una época muy antigua, que es lo que se conoce como el libro de Set,
¿no? Dictado por Adán a su hijo Set, el hijo que aparece luego de la muerte de Abel por Caín, si ustedes recuerdan un poco esta tradición mística, esotérica, extraordinaria. Y yo veo una conexión muy poderosa entre esas profecías, donde ya en el hallazgo arqueológico de Nag Hammadi de 1945 en Egipto, se hablaba de esas profecías de Adán y que luego son como retomadas en el Apocalipsis de San Juan, cuando hablan pues de pestes, de guerras, de cambios planetarios, de un ajenjo o cuerpo celeste que impacta la Tierra. Y si analizamos a lápiz fino, minuciosamente, esa información transmitida, como digo, supuestamente por Jesús, por la jerarquía, es muy similar a los mensajes que ha recibido Chico Javier, los modernos contactados, haciendo mucho énfasis en los tiempos actuales. Quería mencionarlo en base a lo que también había hablado Lemos Neto, porque veo un hilo conductor a investigar y a tener en cuenta. En mi humilde opinión, estamos viviendo esos tiempos. Exato. Eu queria só fazer um complemento, Claro. daí, porque estou em completa sintonia aí com o que o Ricardo está dizendo. Tem um amigo nosso do Grupo Espírita Saber Amar, que é o Marco Paulo Benuti de Espírito, que escreveu 2 livros sobre o Apocalipse, ou o livro de Revelações. Que é o Apocalipse segundo o Espiritismo, em 2017, e no ano 2020 o Apocalipse, o Espiritismo no Centro da Revelação, em que ele vai justamente analisar isso, a conexão que há com as revelações que precedem Jesus, inclusive, não é? Como, por exemplo, as profecias do profeta Daniel, as questões do Oriente Médio, quando, por exemplo, o rei da Pérsia invade a Babilônia e ocorre um fenômeno extraordinário com o neto de Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia na época, em que se materializa numa parede branca a advertência da queda do reino, não é? E o simbolismo que isso tem também no Apocalipse de São João Evangelista, onde foi mostrado para ele o futuro da humanidade, e não, como disse o Ricardo, a questão do Império Romano, porque o Apocalipse, a mensagem está claramente direcionada ao futuro da humanidade, é uma mensagem profética, e a questão também que lá está muito bem fechada, hermética, na linguagem quase que incompreensível de João Evangelista, mas que somente com um estudo aprofundado da obra de Kardec e de Chico Xavier a gente pode desvendar, não é? Lá se fala, por exemplo, do derramamento de 7 taças. E no estudo do Marco Paulo, ele identifica que das 7 taças derramadas, antes vamos dizer assim, da regeneração humana, pelo menos 6 foram perfeitamente identificáveis e já aconteceram. Mas uma ainda fica para acontecer, e alguém pode dizer, pode ser a pandemia que ocorreu recentemente. Mas é um evento coletivo, um evento de dor, que nós não sabemos ainda se aconteceu, se é a pandemia, ou se vem mais algo para frente. O que me chamou a atenção ao ler o livro do Ricardo, e eu fiquei estupefato com isso, foi que, e eu não costumo dizer isso nas minhas lives, porque justamente para não apavorar as pessoas, mas pelo que o Ricardo recebeu, e os extraterrestres, de certa forma, de Alpha Centauri, lhe falaram, lhe mostraram, Chico Xavier também falava conosco, a possibilidade de um evento
telúrico gigantesco no norte, no hemisfério norte do planeta, que pode a qualquer momento acontecer, né? Então, é curioso que eu pensava em grandes terremotos ou em grandes tsunamis ou explosão de vulcões, grandes vulcões extintos há muito tempo, mas lendo o livro do Ricardo, esses dias, ficou claro para mim que o evento é cósmico, que vem de fora, talvez, ou algum asteroide, alguma coisa que vá trazer grande sofrimento para o hemisfério norte do planeta. E isto está em sintonia com o que Chico Xavier nos dizia, não somente a mim, mas a outras pessoas, que pode, de certa forma, acelerar esse processo de mudança. Porque muita gente pensa assim, mas do jeito que está a humanidade, nada vai mudar, vai continuar essa guerra aqui, essa guerra ali, esse egoísmo aqui. Mas a questão é que tem coisas que nós não controlamos e que pode, de uma hora para outra, modificar toda a organização social, econômica, política da Terra, forçando uma imigração em massa para a América do Sul, para a África do Sul e para a Austrália, e quem sabe esses locais sejam os locais da humanidade regenerada do futuro. Você quer fazer algum comentário? Habrán visto mi cara de sorpresa. Yo desconocía que Chico Javier, entre tanta información maravillosa que ha recibido y también inquietante, evocaba de alguna forma lo que en estos últimos tiempos han transmitido estos seres extraterrestres, ¿no? Esta es una coincidencia realmente inquietante que desconocía dentro de la información de Chico Javier, pero bueno, por algo estamos aquí con Lemos Neto, compartiendo todas estas informaciones, redescubriendo juntos estas advertencias y estos mensajes, y creo que no va a dejar indiferente a nadie de los que están viendo esta transmisión. Lo importante es que todos estos eventos nos tienen que inspirar a ser mejores personas, nos tienen que inspirar a transformarlo todo, y creo que ese es el principal mensaje. Extraordinario, Gerardo, gracias por compartir esa confidencia, essa informação que te deu Chico Javier. Obrigado Ricardo, porque também eu fiquei estupefato com o seu livro no finalzinho, justamente no finalzinho, quando você coloca claramente essa possibilidade que os habitantes de Alpha Centauri lhe falaram sobre o futuro. E tem mais um detalhe que eu gostaria de colocar aqui, falei muito pouco sobre ele, é que certa vez o Chico me presenteou com o livro do J.J. Benítez, O Cavalo de Troia, o primeiro livro. Uhum. E eu ganhei do Chico Xavier de presente. Então, a minha primeira leitura foi no livro que eu ganhei dele. E eu fiquei, assim, muito espantado com o livro, gostei demais. E na volta a Uberaba, quando fui conversar com ele virou-se para mim e diz assim, Geraldinho, não me pergunte como ele voltou ao passado. A questão científica eu não posso lhe dizer como e nem sei lhe dizer e lhe explicar como. Mas eu só vou te dizer uma coisa, aquilo aconteceu. Existe a possibilidade de viagem no tempo. Só que eu não sei te explicar como. E ainda disse o seguinte, o que o Jazão viu, ele como mente humana, ele não teria condições, uma mente humana não teria condições de inventar, de criar os diálogos sublimes que ele presenciou de Jesus com seus discípulos, de Jesus com circunstantes, de Jesus com sua mãe. Ele, de fato, ele viu Jesus no passado. Ele foi lá e viu. E tanto Jesus sabia que ele era do futuro, que uma hora fala com ele, né? Porque ele era proveniente de outro tempo.
Então, é uma questão muito curiosa isso, porque no livro do Ricardo, ele toca nesse assunto. A questão do tempo e espaço, que são realidades, vamos dizer assim, móveis, não estáticas. E que existem outras realidades, existem outras capacidades nesse tecido do espaço-tempo que nós ainda não compreendemos, mas que certamente os nossos irmãos mais avançados já dominam, não é? E são capazes, Sem duda. sim, de nos mostrar. Esse capítulo aí dá um outro encontro para nós aqui, hein, cara. Esse é um tema puxado, complexo e muito interessante. Trazendo um pouco isso que vocês falaram, mas agora para dentro da mensagem de vocês, trazendo um pouco para a mensagem de cada um de vocês. A gente sabe que, ainda que exista uma distância enorme, não sei se é enorme, mas uma distância grande, no entendimento da população como um todo, do ser humano como um todo ainda, em relação a essas outras realidades, aí, Geraldinho, seja espirituais, Ricardo, extraterrestres, nos casos singulares como o de vocês dois, que acessam esse tipo de informação, qual é o aspecto mais difícil na arte de compartilhar, de irradiar, o Ricardo chama de fase solar, essa informação e fazer com que ela chegue com qualidade ao maior número de pessoas? Geraldinho. Eu acho que, no meu caso particular, eu jamais pensei que eu seria escolhido como uma espécie de porta-voz dessa mensagem, porque quando eu convivi mais de perto com o Chico Xavier, eu comecei a conviver com ele com 19 anos de idade. Era extremamente tímido, né? E convivi com ele 21 anos, mas dentro desses 21 anos, 15 anos com muita intimidade, porque eu me hospedava na casa dele de Uberaba. A minha primeira esposa, o irmão dela morava com Chico Xavier. E a minha família materna tinha ligação de familiar também com Chico Xavier, desde Pedro Leopoldo. Mas eu era um jovem de 20 e poucos anos. Quem era eu para pensar em alguma coisa a respeito disso? Nada. Certa ocasião, o Chico virou-se para mim. Naquela época, eu me lembro que eu participava da Mocidade Espírita, o precursor de Belo Horizonte, da União Espírita Mineira, e eu tinha uma dificuldade imensa de falar para os meus colegas ali da Mocidade, que eram da mesma idade, 19, 20, 21, 22 anos. Mas certa ocasião, o Chico falou comigo assim: Geraldinho, você vai falar muito. Vai falar no interior de Minas Gerais, nas outras capitais do Brasil, nas outras cidades brasileiras e depois até no exterior. E eu rindo, eu achei isso tão absurdo que eu falei com ele: Chico, isso nunca vai acontecer porque eu sou uma pessoa muito tímida, não tenho nenhuma vocação de orador, nem coisa que o valha. E ele disse: vai acontecer sim, com o dedo no meu nariz. E uma coisa eu te digo: quando te convidarem, não negue. Então, quando começou a surgir essa questão de palestra aqui e ali, ainda na década de 90, eu seguia simplesmente a orientação de Chico Xavier. Quando me convidavam, eu ia, sem muita preparação, a não ser a boa vontade, mas é claro que com os anos, o estudo e a dedicação, a gente vai abrindo a nossa consciência, né? Então, eu acho que não sou nenhuma pessoa escolhida, nenhuma pessoa especial. Acho que todos nós temos essa capacidade de nos comunicar, vencer vamos dizer assim, o nosso eu, vencer a nossa timidez, o nosso casulo, né? Quebrar esse casulo e passar a comunicar com os outros aquilo que nós vivenciamos. Então, eu, por exemplo, convivi com Chico Xavier. Eu me sinto na obrigação de passar para as pessoas o que eu vivi, o que eu testemunhei, o que fez parte da minha vida no sentido mais visceral do ser, entende?
porque eu me sentiria extremamente mal se eu não o fizesse. Eu convivi com uma pessoa extraordinária, com uma pessoa fora do mundo. Aliás, se me perguntem, você já viu algum extraterrestre? Eu respondo, vi e convivi com ele. Chama-se Chico Xavier, porque aquele homem não era desse mundo. Ele não era desse mundo. Ele veio a esse mundo para nos dar essa mensagem. Assim como eu tenho certeza que o Ricardo também tem esse sentimento em relação ao contato que tem com os apunianos, né? Vamos lá, Ricardo. Realmente ha sido una jornada maravillosa. Será un placer cuando nos demos un abrazo con Gerardo en Brasil, en el momento que nos encontraremos. Creo que ha sido muy enriquecedora esta reunión. Solo hacer énfasis en lo que hemos coincidido, que estamos viviendo un tiempo extraordinario, un momento muy importante a nivel planetario, que no estamos solos, que hay otras realidades que conviven con nosotros, espirituales, cósmicas, universales, y que todo lo que sentimos y pensamos cruza esas otras realidades y tenemos que ser más responsables, que pueden suceder acontecimientos, de hecho ya están sucediendo, pero pueden intensificarse en los próximos años o las próximas décadas, circunstancias muy difíciles para la humanidad, pero sigo pensando que las profecías no han sido dadas para que se cumplan exactamente, sino como una advertencia para corregir el futuro si tenemos la conciencia, la capacidad de amarnos y de convivir fraternalmente. Si no nos amamos entre nosotros, los que estamos en este cuerpo físico, en esta experiencia humana, ¿cómo vamos a poder amar a los que ya están al otro lado, los que ya partieron, o amar a seres que están en otros astros o realidades? Por eso, desde esas otras realidades nos dicen, ustedes aún están en la dimensión densa, están en su experiencia de aprendizaje, háganlo bien, porque todo lo que ocurre aquí repercute como un eco en esas otras dimensiones o realidades. Considero que tenemos una maravillosa oportunidad. Sigo creyendo que la especie humana tiene esperanza, más allá de todas las advertencias de los extraterrestres y las profecías y mensajes, que también fueron transmitidas estas informaciones para que tomemos mejores decisiones. Y creo que ese es el mensaje principal de esta maravillosa reunión. Gracias a Tesseractum Editorial por esta increíble idea, a Celton, a Gerardo por su tiempo y su gentileza, su amabilidad, y será hasta una próxima ocasión. Uma última pergunta para a gente chegar na conclusão final, Ricardo e Geraldinho. Já está aí quase na sua 1h30, que é o tempo que a gente tinha mais ou menos organizado para esse encontro. Na opinião de vocês, uma última pergunta, e aí a gente vai para as conclusões, tá? Na opinião de vocês, a humanidade já estaria preparada para um contato um pouco mais amplo? Quando eu falo contato mais amplo, não é chover nave por aí, de leste a oeste, norte a sul, é o ser humano se enxergar, se identificar realmente como um ser cósmico. Isso, nós já estamos prontos a isso, e isso traria um futuro melhor para a humanidade nesse momento que a gente está vivendo? Geraldinho. Eu não tenho dúvida que sim. Porque é o seguinte, é impressionante quando a gente toca nesse tema. Eu, como espírita, eu tenho palestras e lives e participo de seminários de todos os temas espíritas. Mas, especificamente, quando a gente vai falar sobre a vida extraterrestre, sobre a consciência cósmica, o interesse vai lá em cima. A gente vê isso nas redes sociais, né? Então, isso é um termômetro do interesse. É claro que não é um interesse geral. O próprio Chico Xavier dizia isso para nós, o seguinte, uma vez eu perguntei a ele, Chico, me diz uma coisa, como que nós vamos saber se nós somos aqui da Terra, se a nossa evolução humana foi feita aqui na Terra, ou se nós somos provenientes de outros planetas, de outras humanidades? E ele me respondeu assim, Geraldinho, é muito simples esta resposta. Se nós
sabemos da reencarnação, da pluralidade das vidas sucessivas e da pluralidade dos mundos habitados, nós não somos da Terra. Nós viemos de outros mundos. Então nós já trazemos isso dentro de nós, porque já vivemos em outros planetas, porque já temos contato com outras civilizações. E aqueles que têm dificuldade de entender isso, aqueles que estão fechados ainda a esse entendimento, é que são espíritos que fizeram a sua evolução humana aqui na Terra mesmo, né? Nos últimos 200 mil anos, e que talvez ainda precisem de mais vidas, mais experiência para se abrir a essa realidade. Agora, como que eles vão se abrir a essa realidade? Se nós fecharmos as nossas bocas, se nós não falarmos no assunto, se nós não divulgarmos o tema, não é? Isso é um processo natural. É aquela água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, não é? Então, é uma questão que vai ocorrer naturalmente, mas eu creio que a maioria, sim, já está preparada. Mesmo porque, se nós formos considerar no aspecto das escolas religiosas reencarnacionistas, elas são a maioria do planeta, desde o Oriente até aquí o Espiritismo no Ocidente. Ricardo? Bueno, me reafirmo en lo que dije minutos atrás. Esa es mi reflexión final, que estamos viviendo tiempos extraordinarios, pero debemos trabajar en nosotros mismos. Solo así la humanidad estará preparada para un contacto directo con el universo, con estos seres. Definitivamente, como dice Gerardo, hoy la sociedad humana tiene otras herramientas, otros conocimientos, otra sensibilidad, comparando con hace unos años. Cuando yo empecé a difundir mi experiencia de contacto, aún era un adolescente. En esa época no existían las redes sociales, no existía el YouTube, no existía lo que estamos haciendo ahora, y todo era a través de conferencias o entrevistas en la televisión de pantalla cuadrada, ¿no? Para comunicarnos con otros investigadores o testigos de contacto era a través de cartas de puño y letra, ¿no? Algo que la gente ha olvidado, ¿no? Porque ya no se emplea más, y enviabas una carta y te contestaban a las 2 semanas, la comunicación era por teléfono. Hoy por hoy es casi una falta de respeto si alguien te llama directamente por teléfono, te tiene que mandar un text message para ver, ¿te puedo llamar? O sea, ¿se entiende? Hay más herramientas de difusión, pero también hay que comprender si hemos perdido sensibilidad para comprender también todo el proceso que estamos enfrentando ahora de cara a un contacto con el universo. Yo quisiera puntualizar también un detalle adicional, porque muchos se preguntarán, qué interesante esta reunión de Gerardo con todo su bagaje, su conocimiento, su convivencia con Chico Javier y sus propias experiencias e investigaciones que vinculan también el misterio del espíritu para muchos con el contacto extraterrestre, las experiencias que he difundido. Pero a la gente que nos está viendo ahora, piensa en esto. Seres extraterrestres de corporeidad física y que se mueven en naves cósmicas, cuando no tienen el cuerpo físico, que es perecedero, ¿qué son? Nosotros mismos, que estamos en este cuerpo físico, que es perecedero, cuando termine y lo abandonemos, ¿qué somos? No nos debe llamar la atención. Antes que terrestres o extraterrestres, somos espíritus. Estamos viviendo una experiencia humana en la materia. Así que no nos debe ruborizar esta información, porque todos, y cuando digo todos, me refiero a nosotros y a estos seres, estamos, aunque diferentes peldaños evolutivos, pero la misma experiencia de aprendizaje. Así que sigamos adelante. Muito bem, obrigado, Ricardo. A gente está chegando no finalzinho do nosso encontro. Vou deixar os minutos finais aí para vocês realmente concluírem da forma como quiserem. Geraldinho e Ricardo, eventualmente uma pergunta que ficou de um para o outro também. Sintam-se à vontade, por favor.
façam seus comentários finais. Geraldinho. Olha, eu só queria agradecer essa oportunidade que vocês me deram. Conhecer o trabalho do Ricardo, para mim, foi uma descoberta, viu, Ricardo? E um prazer enorme de pensar na realidade da presença desses entes queridos, apunianos, ou que vivem hoje em Alpha Centauri, que estão aqui na Terra, com tanto carinho. Você transmite o amor que eles têm por nós, a vinculação deles com a nossa história. E isso tem tudo a ver com o que vai também no meu sentimento, no meu desejo, na minha vontade de conectar-me com eles. Né? Desde criança eu olhava para o céu e ficava imaginando-me viajando pelas estrelas. Então, isso... a minha mensagem é o seguinte: minha gente, vamos parar um pouco com as nossas guerras íntimas ou com as nossas guerras físicas aqui na Terra. Durante a noite, vamos nos maravilhar mais, né? Vamos chegar num descampado, longe das luzes das cidades, olhar o universo, contemplar as estrelas e vamos nos maravilhar com esta beleza insondável ainda por nós, mas que nos aguarda como convites luminosos para a nossa ascensão espiritual. Este maravilhar-se com o belo, com o ainda inatingível, com o incomensurável, é uma descoberta. E desde os primórdios da humanidade terrestre, o ser humano vem percorrendo, e através justamente desse maravilhar-se é que ele vem descobrindo as coisas, que ele vem filosofando: o que eu estou fazendo aqui, de onde eu vim, para onde eu vou, quem são aqueles que estão comigo agora, qual a razão de eu estar neste mundo. E a partir dessa filosofia surge a ciência, que vai pesquisar, que vai buscar respostas, e a humanidade vai progredindo neste passo. Mas para isso a gente precisa se maravilhar. E diante de nós ainda existe uma descoberta fantástica a fazer. E é justamente a gente sair do nosso solo terrestre, a nossa casa terrestre, circunscrita, pequenina, e nos encaminhar para as estrelas, para outras civilizações, outras nebulosas, outras galáxias que nos aguardam, eu tenho certeza, para o grande congraçamento nessa família universal, da qual fazemos parte, sim. Que assim seja. Ricardo, finalzinho. No hay mucho que añadir, creo que está todo muy sentido. Más allá del intelecto, las experiencias y las informaciones, creo que ha quedado un mensaje real, honesto, espiritual. Solo añadiría dos frases en base a todo lo que hemos charlado. Una de Mahatma Gandhi, que decía que si estamos en guerra con nosotros mismos, estaremos en guerra con el mundo. Así que si deseamos paz al mundo, empecemos por nosotros mismos. Y la otra frase, transmitida por estos seres extraterrestres en el Perú hace varias décadas, nos decían: al final comprenderán que el verdadero contacto que tenían que lograr o alcanzar no era con nosotros, sino con ustedes mismos. Así que dejo ese mensaje y hasta pronto. Ahora sí. Fechando maravilhosamente esse encontro, eu queria, em nome da Tesseract, agradecer demais, não só por vocês terem aceitado esse convite de estar aqui com a gente, mas por compartilhar com todo mundo que está ouvindo a gente hoje, com
um conhecimento tão rico, tão denso, e que daria para a gente fazer aqui mais umas 300 reuniões como essa. E faremos. Mas muito obrigado mesmo por esse tempo tão gostoso que a gente passou junto. E a todos vocês que estão aqui com a gente, um forte abraço e até a próxima. Até logo, pessoal.